tarde, boa noite a todos. Vamos fazer aqui o Eder Campos, ex-jogador do Santos, professor do Clube de Ingleses, Portuguesa Santista, Tênis Clube. Aguardando ele para ficar aqui online. Seja bem-vindo, professor Rafael. Opa! Boa noite, está conseguindo me ver, professor? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo. Pô, desculpa aí o atraso. Peço desculpa a todos aí. Tava trabalhando. E acabei esquecendo, viu, pô? Que gafe. Aqui. Vou apresentar aqui os pessoal que patrocina o canal, senão eles me cobram depois lá. Bom, galera, boa noite a todos. Aqui é a nossa entrevista com o professor Eder Campos, ex-jogador do Santos, professor do Clube dos Ingleses, professor da Portuguesa Santista, Clube dos Tênis Clubes e outros mais. Aí ele que vai dizer pra gente as novidades aí, falar um pouco da carreira dele, falar do método de trabalho dele nos clubes e outras coisas mais. Bom, antes de começar aqui, vou apresentar aqui os patrocinadores, apoiadores do nosso canal. Mastelo Nutri, aqui todas as lojas de Santos. Gráfica Duque de Praia Grande. Rei da Estampa, que faz os nossos uniformes. A Clínica Ortopedista Bonovita, do Carlos Aba Araújo, Dr. Carlos Aba. E Vida Azul, camisa fit, de ginástica, de praia. Então, professora, te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Problemas de atraso acontecem, estamos juntos. Importante você conseguir fazer entrevista, o pessoal fazer pergunta, e a gente conseguir fazer um bom bate-papo. Galera, vocês podem fazer pergunta decorrer da nossa entrevista aí, tá? Temos mais ou menos uns 40 minutos para desenrolar uma conversa aí, tá? Rafael já fez a entrevista com a gente bem no comecinho lá de maio, e foi muito legal, já tá lá no canal do YouTube. Quem não viu, pode acompanhar, que é um ótimo professor, sempre tá postando alguma coisa no perfil dele. Então, vamos aí. Então, fique à vontade, professor, a casa é sua, para você conversar um pouco com a gente, contar a sua história, o pessoal que não chegou a ver você jogando bola, né, profissionalmente, então vai poder conhecer aí pelo menos esses 40 minutos aí, tá bom? Ô, Pode se professor, apresentar e fala aí. obrigado pelo convite. Queria pedir desculpa aí o atraso, né? E para quem não me conhece, meu nome é Elder. Hoje, como professor Elder Campos. Eu sou ex-atleta, joguei em vários clubes aí do futebol brasileiro, formado em educação física, graduação e licenciatura, especialização também no treinamento de futebol e futsal. Tenho a licença B da CBF, está cursando a licença A agora, no momento. E atualmente sou treinador do Sub-17 do Santos Futebol Clube, tendo essa oportunidade de poder trabalhar e formar atletas para a equipe do Santos, que é o nosso maior desafio. E, claro, buscar sempre as vitórias, né? Mas já tive uma passagem pelo Santo André em 2011. Em 2015 eu cheguei na Portuguesa e fiquei até recentemente, em setembro desse ano. Então, um pouquinho aí da vida profissional. Passei pelo Sub-11, Sub-13, 15, 17 e 20. E tive a oportunidade de, na Série A2 aí, comandar a equipe profissional. E agora estou em um novo projeto, um novo desafio.
procurando desenvolver um trabalho aí no Santos. Legal. Também sou É, professor no Clube dos Ingleses e no Tênis Clube de Santos. tá aí. Bom, galera, vocês conheceram um pouquinho do Éder, que é a pessoa que não chegou a ver, né? Que às vezes vocês perguntaram pra mim. Eu falei, vai lá no YouTube, ver se tem alguma. Deve ter vídeo lá, a galera pesquisou. E viram, pô, ele jogou mesmo, aí nem vi, e tudo. Às vezes é o pai que falou, não, ele jogava, não sei o quê, o filho não se apegava muito, né? Então, e perguntaram aqui se na época que você era profissional, você jogou fora do país? Sim, eu joguei na Grécia, joguei na Hungria, tive duas passagens na Grécia, no Pasiano e aí no Kalitea, e na Hungria eu joguei no Palombard. Tive uma experiência internacional muito boa, principalmente na Grécia. É um povo bem acolhedor, bem parecido com o brasileiro, então minha adaptação foi tranquila. Só o idioma que foi difícil no começo, mas eu acabei aprendendo para a gente se comunicar, né? Precisa e foi importante. Me ajudou tanto como atleta como pessoa também essa experiência fora do país. E qual é a língua principal nesses dois países? É o Na Grécia é o grego, né? E já na Hungria eles têm o húngaro, mas o segundo idioma mais falado é o alemão. Então você, se tiver esse idioma, você consegue se comunicar bem, porque eles entendem até uma obrigatoriedade na escola, na Hungria, o alemão, o idioma. E os dois são praticamente bem difíceis, né, de aprender, né? Poxa, bem difícil, cara. Eu tenho uma passagem até engraçada quando eu chego na Hungria, eu, os caras falavam lá, si, ó, é oi, né? E eu chegava tentando falar oi, aí um falava assim, tchau. Como Aí assim? tinha várias palavras que eram o mesmo sentido. Então eu Nossa. acabei não entendendo. Eu falava, pô, mas não é si, ó. Aí os caras, não, tchau. Aí eles falaram outra, tinha mais duas palavras. Eu falei, caramba, que Nossa. difícil. Então eu falei, pô, não vou aprender. Aí tentei me comunicar com o inglês mesmo. Sim. É, aí, Mas valeu. com certeza. Aqui o Thiago está perguntando se você chegou a disputar uma Aeroli, uma Champions, chegou a disputar nesses dois times? Não, Inglês? não cheguei. Felizmente as minhas equipes eram equipes intermediárias e nós não tivemos essa oportunidade. Naquele ano era só os campeões, principalmente o campeão da Grécia, ela ia para um torneio da UEFA, não para o Champions League. Hoje já tem como que fala? O campeão já vai, né, automaticamente ele já entra na Champions League. Naquela época ele tinha que participar de tipo uma repescagem, uma qualificação lá que daria o direito de participar da competição da Champions League. Mas seria um sonho, né? Nossa, Infelizmente isso aí só ficou do sonho mesmo, Diogo. tá certo. E aqui no Brasil, fora o Santos, qual foi outros clubes aqui? O pessoal está perguntando que você jogou. Pô, na verdade, mandar um abraço aí, professor Rafael Donal, mandou aqui uma boa noite. Eu comecei no Novo Horizontino, equipe do interior de São Paulo, aí fui pro Vasco da Gama, do Vasco eu vim pro Santos, aí tive uma passagem no Juventude, retornei pro Santos, depois fui pra Grécia,
Joguei no Guarani, Criciúma, Sport Recife, América Mineiro. Deixa eu lembrar mais. Encerrei Juventus, encerrei minha carreira no Red Bull Brasil em 2010. Ah, entendi. Legal. Tive passagem pela seleção brasileira sub-20 e cheguei a disputar o pré-olímpico, mas não tive mais passagem depois na seleção. Chegou aí alguma pré-convocação? Foi alguma eliminatórias ou Não, eu Olimpíada tive ou em Copa? 97, mas isso nos confirmou que eu tinha sido pré-selecionado com uma lista de muitos jogadores, mas a gente não sabe se isso é verdade ou se é só no momento. Naquela época eu jogava pelo Santos Sim. e foi, acho que, um momento assim que cheguei mais próximo no profissional. Pelo menos o que a gente sabia de bastidores, alguma coisa assim, mas mais nada. Mas também não tem muito jogador bom por aí, né? Então, que Verdade. a gente sabe como que é e faz parte. Tem um vascaíno aí, ó, Vasco. É. Aqui a Janaína, ela tá perguntando se você teve alguma passagem ou no começo da carreira, antes de ir para o campo, chegou a jogar no futsal. Eu jogava futsal escolar, mas eu joguei. Escolas, torneio escolar eu jogava, mas sempre foi campo. Só participava quando tinha esses torneios. Não foi o futsal que me levou para o campo, não. Eu já no interior a gente tem muito costume de jogar campo já direto, né? Então, mas a gente fominha, jogava futsal, jogava qualquer lugar tinha uma bola, a gente tava correndo atrás. Mas ajudou muito também as passagens no futsal, que a gente sabe que contribui, né, na, Sim, com certeza. na formação pro atleta para fazer a transição para o campo, né? Então, a gente sabe que é importante. Verdade. O Gabriel, ele tá perguntando que o pai dele falou que você era volante no Santos, mas você já chegou a jogar em outra posição, ou no Santos ou em outro clube? Eu era jogador de meio de campo, eu fazia a função no Santos, eu jogava mais de volante, segundo volante. Cheguei a atuar também como zagueiro, em alguns clubes como meia, e essas foram as principais funções aí que eu exerci quando estava atuando. Ah, legal. Algum técnico, aqui o Diego tá perguntando, algum técnico chegou a querer te improvisar e você falou, não, pô, não dá para jogar naquela posição, zagueiro, lateral ou atacante? Não, Diogo, professor, eu não tinha muito esse perfil de não. O treinador tentava que eu queria jogar. Eu acho que hoje, como o futebol mudou um pouco mais, né, a gente vê as funções, né, do atleta desempenhando várias funções. Naquela época, se você me pedisse para fazer um zagueiro, agora, claro, você fala, Helder, vai fazer um lateral, um cara alto, com certeza eu já ia falar não. Mas o treinador geralmente sabe a característica que pode utilizar o atleta, né? Mas nunca me chegaram nessa função. Ou faz um centroavante, né? Um atacante de referência. Já ia ter dificuldade, porque eu sempre joguei de frente, nunca jogava de costa, né? Sempre dominando a bola de Sim, frente, vindo construindo o jogo. E então, essas eram as principais características. Então, teria muita dificuldade. Então, com certeza, chegaria e falaria para o treinador: ó, não dá. Mas os caras já sabem mais do que a gente, então já sim, colocava você numa função que você poderia desempenhar. legal. O Eduardo está perguntando aqui, na sua opinião, ele está perguntando o que que acontece com os técnicos hoje, no futebol atualmente. Os técnicos brasileiros estão perdendo um pouquinho de audiência, de prestígio, por isso estão vindo muito técnicos lá de fora. Olha, boa pergunta essa, viu? Eu penso que
a, o tempo que você dá para os treinadores estrangeiros talvez não é o mesmo tempo que você dá para o trabalho para os treinadores brasileiros. Claro que você tem muito treinador estrangeiro bom e muitos treinadores brasileiros top também, só que a gente sabe que o futebol brasileiro é resultado, tá? E então, esses treinadores que chegam, você eles vêm com uma cláusula, vem bonito de uma, já vem com respaldo grande. Hoje o treinador no futebol brasileiro ele não tem. Você vê muitos aí 3, 4 jogos cai. Verdade. Se for, vamos dar o exemplo, treinador do Flamengo, Domenech, né? Ele chegou e ele não conseguia. Já estava sendo contestado. Aí a imprensa toda, ó, ele precisa de tempo, ele precisa. O discurso para o treinador brasileiro não é esse. Ah, infelizmente não encaixou, tem que trocar, o resultado não veio, troca, não tem vestiário, é sempre essas desculpas, né? Então eu acho que o futebol brasileiro precisa melhorar uma gestão, porque senão nós vamos ficar muitos anos para trás ainda. Nós já estamos para trás no futebol europeu, né? Se a gente for fazer uma comparação. Se você fizer um estudo de troca de treinadores de futebol profissional em relação aos países no futebol europeu, você vai ver que a média no futebol brasileiro, acho que se eu não me engano, 26 ou 36 no ano, enquanto nos clubes lá são 7, 9, 14. É muita diferença, né? Então isso atrapalha muito no trabalho, porque vamos falar, eu estou trabalhando num clube profissional, Diogo, que eu tenho um perfil de, de jogar, de meu time ter a posse da bola. Aí eu perco, não consigo o jogo, você assume a minha equipe. Mas você tem um perfil de ser suas equipes só são reativas, de só de esperar e sair no contra-ataque. Então, quer dizer, tudo aquilo que você fala que vai implementar num clube, daqui a pouco já não é a mesma coisa, porque é resultado. Você entendeu? Então, quer dizer, nós temos duas ideias diferentes, mas o que ele quer é o resultado. Então, se eu tenho a ideia da posse da bola, de ficar com a bola, as equipes saírem construindo, e você teria, eu saindo pelo resultado, você teria que ter o perfil parecido, porque foi uma escolha que o clube teria que contratar, certo? Mas não é assim que funciona. Então a gente fala, a gestão não tem uma metodologia ali que você para seguir, né, um padrão, né? E a gente vai se ajustando. Infelizmente, o treinador hoje ele precisa disso, né? Se adequar ao sistema. E a gente sabe que essa cultura do futebol brasileiro do resultado vai ser difícil mudar, acredito eu. Verdade. Tem o São Paulo, né? O São Paulo tá dando uma paciência assim enorme com o Fernando Diniz, né? Mesmo ele errando, acertando, ganhando, perdendo o campeonato, assim, ou umas modificações que até o Cuca estavam falando que o Cuca imitou ele agora esse final de semana, né? Acho que foi pro Fluminense, né? Que ele mudou os jogadores todos. Acho que o técnico, acho que ele fica até no vestiário, até comentaram aqui antes da entrevista. Acho que ele fica tanta pressão que, cara, acho que eu vou mudar tudo, assim, né? E pra ver se, sei lá, tem uma magia igual esses outros técnicos, né? Que uma hora que eu não encaixo o time dos caras mesmo, mas eles Eu também acho que têm banco, né? acho que o caso do Fernando Diniz é uma exceção, né? Você já viu que ele já teve uma pressão muito grande aí, não sei como ele foi mantido, né? Porque se fosse em outros casos já teria saído, né? E sobre as mudanças que os treinadores acontece, às vezes é estratégia, às vezes
é por lesão, às vezes por hoje, como tem jogado muito, né? Você perde o jogador, né? Fadigado, então você tenta suprir isso daí de uma outra maneira, montar sua equipe para jogar. E às vezes não acontece isso, né? E a culpa é do treinador. É mais fácil culpar o treinador do que. Verdade. E o Cuca tá fazendo um baita trabalho, né? A gente sabe disso, né? Sim. Então. Mas é mais fácil colocar a culpa no treinador do que em outra situação. A gente vai voltar ao que eu estava falando antes, né? Verdade. Do processo, né? Então, eu acho que mudar essa cultura é muito difícil. Verdade. O Gilberto ele está perguntando aqui, na categoria de base, os técnicos sofrem as mesmas pressões que os profissionais? Se vocês não tiverem muito resultado, como você está no Sub-17 agora, você já trabalhou sempre na base assim, vocês têm melhorando a pergunta dele, vocês têm muita pressão se vocês entrarem num campeonato ou 3 campeonatos e não ganharem, pelo menos nenhum dos 3, se tem alguma pressão de alguém falar, não tem que trocar, É. como que é que funciona? Nós sabemos que sempre existe. Por exemplo, está no Santos, é uma equipe que sempre revela jogadores de talento, né? E você precisa conquistar vitórias, né? Títulos, né? Um clube grande e você briga por títulos. Toda equipe que entra quer ser campeão. E eu penso assim, que para você formar, por mais que nós estamos na base, você precisa conquistar as vitórias, né? Então, é claro que a pressão ela existe, mas de uma maneira diferente em relação ao profissional, mas ela existe. Tá certo. Então qualquer outro trabalho não pode acomodar, né? Acomodar, tem Jamais. outro e Sempre pega. buscando aprender, sempre aprimorar, passar aquilo para os atletas, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, principalmente na formação. E no profissional não é diferente, tá? Hoje a gente vê muitos atletas carentes ainda, com deficiência, chega no profissional com deficiência, e você tenta corrigir. É claro que talvez o atleta não receba isso bem, mas você vê os jogadores hoje com muita dificuldade ainda, que já deveria, vamos dizer, às vezes em domínio, às vezes em tomada de decisão erradas, né? Então é aqui na base que a gente tem que tentar fazer esse estímulo para que os jogadores cheguem no profissional e formar um jogador inteligente. Verdade. Bom, aqui a Carliane ela perguntou se você pegou muito jogador, aquele jogador tinhoso que fala, eu não vou sair do jogo, que nem o Paulo Henrique fazia, ou um cara que fazia muita bagunça, ou também aquele cara bonzinho, não, tudo bem, professor, pode falar, eu te obedeço. Já pegou todas essas características aí, Olha, esse meio eu, agora? eu nunca tive problema, senhor. Eu nunca tive problema em relação com atleta que não queira sair do campo, né? Até porque quando ele entra, ele não pergunta por que está entrando, né? Quando sai também não tem que perguntar. O que a gente procura identificar talvez é o perfil de cada atleta e você tentar orientá-lo para a gente potencializar o melhor do atleta. Então, se você tem um atleta que às vezes você tem que conversar, aquele atleta que você já pode chamar a atenção um pouquinho mais forte, né? E aí para dar resposta. Mas eu nunca tive problema nessa parte, não. Legal. Bom, aqui o Jonas ele está perguntando qual é a sua metodologia no com a molecada, tanto na base, assim. Eu acho que a nossa metodologia, eu gosto de dividir sempre em partes, seja ela a sessão de treino, seja ela a aula onde eu estiver dando, e a gente procurar explicar o que vai ser
dado dentro da sessão, o porquê, né? Como que nós vamos fazer, o que nós queremos atingir, dar os feedbacks para os atletas. E aí depois, ao final, a gente acaba falando e perguntando o que se eles entenderam, como foi a vivência. E aí a gente vai, ó, aos longos das sessões, a gente vai desenvolvendo isso no atleta, porque eu penso que a sessão de treinamento, ela tem que ser estimulante. Como assim? Ela precisa desenvolver o atleta no sentido de ele entender o jogo, no que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo aquilo. Então vamos dizer aqui uma sessão de treino que você vai fazer uma posse de bola e a equipe adversária vai fazer uma marcação-pressão, né? Mas por que eu tenho que ficar com a bola? Quais são o significado que eu vou ter com a bola? Qual é o meu objetivo? Eu vou ficar com a bola por ficar? Então, isso dentro do treinamento, você vai desenvolvendo, você vai dando os objetivos e aí o atleta vai desenvolvendo. E a longo prazo, que a gente fala na formação, ele vai atingir uma leitura e vai tomar as melhores decisões no jogo, né? É o que a gente procura fazer no dia a dia. Você entendeu? Eu acho que principalmente na formação, eu acho que tem que ter isso. Não dá mais para você jogar a bola e deixar o jogador só resolver. Você pode deixar o jogador à vontade, tomar as decisões, mas tem que ter um objetivo. Verdade. Aqui a Tatiana, ela tá perguntando se na escolinha de você, na sua escolinha, nos clubes que você tá, se eles também aceitam crianças com inclusão. Claro, esse é o nosso maior papel. Você entendeu? Eu tenho alunos com déficit de atenção, TDA, e já tive com síndrome de Down, né? E eu acho que esse é o papel do professor, tá, Diogo? A gente tem que procurar, que nós temos que formar o cidadão, né? A ferramenta do futebol ou do futsal, ela é só uma ferramenta. Nós temos que desenvolver o atleta, nós temos que formar o ser humano, que é o mais importante. É claro que quando você entra na escolinha, você quer aprender jogar futebol, o que é certo, o que é o errado. E a gente tem como obrigação passar isso. Mas como nós vamos passar isso? Dentro da sessão de treinamento. Então, nós procuramos, dentro das nossas sessões de treinamento, na escolinha, desenvolver não só a inclusão, mas valores que vão agregar. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um mês, esse mês que está se terminando, nós trabalhamos o respeito. O que é o respeito, por que tem que respeito, o que nós podemos durante o jogo utilizar o respeito. E é bem bacana porque os meninos eles dão o feedback, porque no jogo, quando a gente ganha, né, você vai tirar o sarro no coleguinha adversário. Então você vai formando esses valores dentro dos nossos alunos para que eles montem o quebra-cabeça e levarão isso para a vida. É o que a gente procura passar. Nós já trabalhamos concentração, superação, determinação. Então você vai, cada mês você vai dando um valor que vai agregando na formação. Legal. O Ricardo, ele perguntou se com essas crianças de inclusão você chegou ou através do seu ensinamento ou através de outras pessoas ou outros clubes, você chegou a ver que alguma menina ou menino teve destaque em algum campeonato, se eles foram para frente, se formaram os jogadores profissionais? Olha, eu
eu tenho uma passagem que eu estava na Portuguesa e eu estava jogando com a escolinha e eu vi um menino que hoje já é atleta do Red Bull, estava jogando na escolinha, levamos para a Portuguesa, trabalhou, foi embora, seguiu o caminho dele, né? E já fez contrato profissional, então vários outros, né? Mas esse foi um caso que eu observei da escolinha, né? E ele chegou. E os casos que saíram da escolinha lá conosco e estão trilhando o caminho deles agora, buscando o sonho. A gente fica feliz que dentro daquilo que a gente vem passando, os meninos vêm absorvendo e estão indo buscando o sonho. Então, eu acho que esse é o papel nosso na escolinha, formar o cidadão, junto com os treinamentos, aqueles que se destacam vão por um caminho só buscar trilhar o seu sonho. Mas o nosso papel é para todo mundo é igual. Integração, formar o cidadão. Esse acho que é a formação total, integral, como o Gui falou aqui, né? Acho que é a formação total. Sim. E aí, isso eu acho que é o nosso papel. Legal. Outra pergunta também do rendimento em relação a jogadores. Estão perguntando aqui se lá do clube dos ingleses já saiu algum atleta, ou menino, né? Sem exceção, que hoje está aí na atualidade jogando na Série A, tanto no futsal profissional como no futebol de campo, sem ser esse Não, menino do Red Bull. ainda, ainda não. Mas eu espero que um vire atleta profissional. Mas estão nos clubes, no rendimento. Legal. São meninos novos, né? 15, 16 anos. Então acho que nós teremos que esperar mais uns 3, 4 anos aí. Acredito que vão ter atletas aí. Aí eu vou poder falar, esse saiu de lá. Tá certo. Estão perguntando aqui informação mesmo, a mãe aqui, Maria, ela perguntando como ir fazer escolinha com você, como que ela tem que fazer, se ela tem que levar uniforme, ou eu acredito que seria só o tênis, né? A chuteira, né? Tanto no futsal como no society ou no Eu campo. não, eu não sei, né? Se ela quiser, ela só entrar, se quiser entrar em contato, eu vou deixar meu celular aqui. Vou deixar aí, é só entrar em contato, mandar que eu veja a data de nascimento e encaixo o horário. Só entrar nesse celular aí, ó, 981 27 0988, e aí a gente encaminha o melhor horário para ela. Ou será um prazer. Tá certo. Galera, tem alguma pergunta? Já está no finalzinho da nossa entrevista aí. Se alguém tiver alguma pergunta aí para complementar a nossa entrevista, fiquem à vontade, tá bom? Pergunta minha, qual foi como professor e como atleta, conta um pouco de emoção, um momento de emoção como atleta e como professor. Cara, como atleta, eu acho que quando você é campeão, eu acho que é a maior alegria que você tem. Mas eu vou destacar aqui, quando eu fui convocado pela seleção, eu saí de um clube pequeno, que era o Novo Horizontino. E ali foi uma emoção muito grande, né? E como professor, cara, eu tive uma. Acho que são as pequenas coisas, né? Quando a criança uma vem e fala com você, ou quando você recebe um carinho de uma criança, eu acho que não tem preço. Esse é o maior presente que a gente tem, entendeu? Então eu destaco, acho que o carinho da criança, que ela é verdadeira, maior do que qualquer conquista, você entendeu?
Então eu acho que é isso que nos dá força para continuar seguindo. Quando chega algum atleta, chega um aluno e fala, pô, você me ajudou muito, obrigado por tudo. Pô, então eu acho que esse é o nosso papel, não tenha dúvida. Para mim, acho que esse é o maior presente. Me dá forças para continuar na luta, porque a gente sabe que não é fácil. Tá certo. A última pergunta aqui da Tatiana, ela está perguntando, professor, qual é seu ponto forte como técnico ou professor e qual é seu ponto fraco que você acha que tem que melhorar desde a da época de jogador? Eu acho que meu ponto forte é a sinceridade e meu ponto fraco, acho que ser nervoso, tem que ser mais calmo. Tá certo. Bom, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Minha última pergunta, qual mensagem que você quer deixar para a galera que fez as perguntas, a galera que participou agora ao vivo, que vai ver lá nosso canal do YouTube, já adiantando que é só vocês colocar na lupinha da Personal qualquer no YouTube e vai aparecer mais de 100 entrevistas, inclusive do professor Éder. Cara, eu posso dizer que eu tenho 3 palavrinhas que eu levo comigo, eu quero, eu posso, eu consigo. Isso aí é, se você tem um sonho, se você acredita, vai buscar, faça adquirir conhecimentos, né? Então eu quero, eu posso, eu consigo. Seja onde você estiver, você consegue, você pode. Então a mensagem que eu gostaria de passar, estou à disposição e muito obrigado pelo convite. Desculpa mais uma vez, tá? E estou à disposição, tá bom? De todos aí. Quem quiser me seguir no Instagram, né? Quando puder entrar lá no Clube dos Ingleses, ou onde você puder, ou eles Tênis permitirem, Clube. se der, a gente fazer uma segunda tomada e ao vivo das suas aulas ou do treino. Ah, Fazer seria um um prazer. vídeo Pô, se eu direto pro soubesse, eu YouTube. fazia. Eu entrava lá pra você, é que tá chovendo, né? Sim, Hoje. legal. Tá Mas bom? aí só me avisar pelo WhatsApp ou pelo Instagram, que aí se tiver um dia que tiver livre, aí eu vou lá Tá fazer uma bom. Tá filmagem. bom, Diogo. Tá Pode bom? ficar tranquilo. Beleza, então essa foi a nossa entrevista com o professor Éder, ex-jogador de futebol, um ótimo professor, tive um pouquinho, né, alguns dias com vocês lá no Clube dos Ingleses, espero voltar um dia, não sei, Deus que sabe, Vai voltar, vai mas, voltar. Tem coisa boa aí. mas é isso aí, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado a todos que estiveram aí, e amanhã a gente tem outra entrevista aí, valeu, muito obrigado, professor. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos. Fica com Deus.